Olá, graça e paz! Nossa terceira aula do segundo módulo do curso Vivendo pela Graça. Nós estamos falando sobre as alianças. Toninho, por que eu preciso saber sobre essas alianças intermediárias que Deus fez com alguns homens, para que você possa entender a grandiosidade da aliança feita através de Jesus Cristo, para que você possa entender a completude da obra de Jesus Cristo sobre a sua vida com esta aliança eterna. Você quer viver pela graça? Então você precisa conhecer as alianças que passaram, as alianças que não deram certo, entender que a melhor aliança foi a qual Deus realmente promoveu da parte dele, foi o sacrifício feito por Deus, por ele e com ele, porque Jesus também era Deus, para que hoje você pudesse estar vivendo por esta graça, para que hoje o reino de Deus se manifestasse por você, e para você, ok? Nossa terceira aula falaremos da terceira aliança, e essa aliança foi feita com um dos patriarcas, das Escrituras Sagradas, chamado Noé. E essa aliança você pode ver a misericórdia e a graça de Deus sendo manifestada. Gênesis 6:8 você vê isso. Entenda o seguinte: antes da graça sempre manifesta a misericórdia. Misericórdia e graça. Aonde chega a misericórdia, em seguida chega a graça de Deus. O que é misericórdia? Deus nos livrando daquilo que nós merecíamos. O que é a graça? Deus nos dando aquilo que nós não merecíamos, ok? Gênesis 6:8, o texto diz: Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Noé encontrou graça diante de Deus, ok? Bom, quem foi o patriarca Noé e por que essa aliança foi firmada com ele? Noé veio da descendência de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, tão famoso por ser o cara que mais viveu na face da terra. Matusalém teve um filho chamado Lameque, e Lameque teve um filho chamado Noé, que nasceu com um propósito de salvar a humanidade do dilúvio, a qual Deus havia revelado para Enoque, bisavô de Noé. Então ele vem de uma linhagem sacerdotal e nasceu com o propósito de cumprir essa profecia de salvamento, construindo uma arca, ok? A história de Noé e da arca, eu tenho certeza também que qualquer criança, qualquer pessoa já ouviu o entendimento que Deus pediu para Noé construir uma arca. Demorou 100 anos para construir essa arca, porque viria um dilúvio e destruiria tudo sobre a terra, encheria de água toda a terra, e quem entrasse na arca poderia ser salvo. A arca foi feita não só para a família de Noé, mas Deus, conhecedor de tudo, sabia que ninguém mais que a família de Noé entraria na arca, tanto que chamaram Noé de maluco, de louco, por estar construindo uma arca, porque até então, aquele tempo, não tinha havido chovido, principalmente chovido para inundar a terra. Porém, a gente sabe que não foi só chuva que rolou, não, rolou maremoto, rolou tudo na realidade. Se você ler o livro de Enoque, você vai entender na realidade como é que foi esse dilúvio e o quão grande foi essa catástrofe, esse juízo, esse julgamento devido à malignidade que estava rolando entre os seres humanos que estavam sobre a terra nesse período de Noé. Então Noé era um sacerdote e veio da linhagem sacerdotal desde Adão, bisneto de Enoque. E Noé e os seus filhos receberam a manifestação da graça de Deus. Não só a graça, mas como misericórdia. A misericórdia, o livramento, e a graça tendo o direito de estar vivendo e desfrutando depois de uma nova terra para eles, ok? Então, a corrupção da era adâmica. Por que eu digo era adâmica? A terra foi uma de Adão até o dilúvio. Depois do dilúvio, mudou tudo na terra. Tudo. Então a gente não vive mais na terra de Adão, não. Teve um renovo nessa terra pós-dilúvio. Gênesis 6:5 diz o seguinte: o Senhor Deus observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente mal. O homem só pendia para o mal. Tudo que o homem fazia era mal, estava impossível de viver na terra. Gênesis 6:12 diz: Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido, ok? Todos, menos a família de Noé. Então, o que aconteceu? O que estava acontecendo?
Vamos lá. Você vai ver quando fala que os anjos que abandonaram o seu domicílio, que nós lemos lá em Judas, né? Na aula passada, você vai ver que esses anjos vieram com um propósito para a terra e se corromperam porque se apaixonaram pelas filhas dos homens, por mulheres, e tomaram para si, né? E aí esses anjos começaram a ser adorados, eles viraram deuses, de onde surge toda a questão mitológica, toda a mitologia descende daí, ok? E aí começaram a nascer os seres híbridos, os semideuses, também trata na mitologia, homens com características sobrenaturais, né? E com isto veio algumas que eram aberrações, eram anomalias mesmo, e começaram a destruir completamente o meio ambiente. A terra estava completamente destruída, precisava passar por um renovo, né? Aí eu não sei quem aqui viu a saga O Senhor dos Anéis, mas eu imagino que era um negócio maluco como O Senhor dos Anéis, que estava rolando na terra por causa dessa raça híbrida. Há uma tradução que diz o seguinte: e destruirei os homens que eu criei e os seres humanos, né? Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu falei, poxa, parece... eu não tô falando com muita certeza para vocês aqui, porque foi uma tradução que eu ouvi, né, de um mestre em escrituras, mas eu não tenho uma comprovação, não vou dizer para você, King James, João Ferreira de Almeida, não. É uma interpretação que, segundo esse mestre, ele obteve de cópias antigas, né, do Velho Testamento de Gênesis, né, principalmente do livro de Gênesis, e que ele teve ali a interpretação que tinha homens e seres humanos, seres racionais que não eram homens, né, e que ele confirma que eram esses seres híbridos, né. Dá para se ter uma clareza? Dá, mas quando eu li Enoque, eu vi que eu não precisava dessa interpretação, né? Então, de repente, você vai achar uma escritura, uma Bíblia, aí que possa ter essa versão, os homens e os seres humanos. Mas a maioria das Bíblias está os homens que eu criei, os homens e os homens que eu criei e os animais, né? Então, os homens e todos os homens e os animais. É mais ou menos assim que deve estar um texto na sua Bíblia aí. Então entenda que havia um verdadeiro caos sobre a terra. Era caos mesmo. E Deus falou, eu preciso mudar isso. Não foi possível, com a linhagem de Adão até aqui, eu consegui estabelecer de uma forma tranquila a convivência, a paz, a justiça, né, e a alegria para o povo na terra. Então essa aliança com Adão até aqui, ela vai parar no dilúvio. Eu vou ter que destruir toda a terra. E aí veio a profecia para Enoque, que passou para todos os filhos e chegou até Noé, e veio um cumprimento dessa profecia do dilúvio através da vida de Noé. Ok? Então vamos lá. Falando dessa terceira aliança, Gênesis 6, 17 e 18 diz o seguinte, preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, ok? Para preservar a humanidade, para repovoar a terra. Gente, essa versão, a maioria das vezes que eu uso versão da Bíblia, eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT, uso a NVI, uso o King James e a João Ferreira de Almeida, ok? Então eu uso essas 4 versões para eu estar sempre apresentando o texto. Então eu procuro ali o melhor entendimento no texto e acabo colocando. Essa, por exemplo, é a NVT, nova versão transformadora, que eu indico para todo mundo, que é uma versão muito legal para se ler nesse momento, ok? Então é o seguinte, Deus ele diz que vai firmar a aliança dele com Noé, ok? E vamos ter um entendimento dessa aliança. Você vai construir uma arca, Noé. Você vai construir essa arca, vai colocar sua família, vai vir o dilúvio, vai passar o tempo do dilúvio, muita chuva, depois você vai aguardar, as águas vão abaixar, e aí você vai poder cultivar a terra com a sua família, e através da sua família, e estabelecer novamente a visão do reino de Deus, a visão da sucursal, da colônia do reino dos céus na terra, através da sua vida e o seu entendimento de santidade. Ofício sacerdotal, ofício profético também para a vida de Noé. Noé deveria passar isso para os filhos e estabelecer o reino de Deus na terra, ok? Uma tentativa que eu tenho certeza que Deus já sabia que não iria funcionar, porque ele sabia que só resolveria com Cristo Jesus, ok? Mas como toda aliança tem sacrifício, assim que acaba o dilúvio,
Há alguns teólogos que dizem que o sacrifício que Noé fez ainda foi dentro da arca, e há outros que dizem que foi quando ele saiu da arca. Gênesis 8, 20 e 22 diz o seguinte: em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ele ofereceu como sacrifício alguns animais e aves. Foi um sacrifício grande. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Ok? Deus sabia que o desejo de idolatria ainda estava incumbido no ser humano, o estado do pecado ainda estava no ser humano e haveria possibilidade dele se inclinar para o mal desde a infância. E Deus já estava, de certo ponto, preparando o coração de Noé para o que aconteceria logo mais com o filho caçula dele. Ok? Então Noé ele faz um sacrifício, segundo informações rabínicas que eu recebi. Esse fogo, essa chama que Noé colocou dentro desse sacrifício, é o mesmo fogo do altar lá que Deus acendeu no início do primeiro sacrifício de Adão, ok? E eles permaneciam esse fogo com eles, todo sacrifício era feito com esse fogo. A linhagem de Sete permaneceu acesa, esse altar, e esse fogo foi para a arca, continuou aceso dentro da arca, e foi com esse fogo que Noé promoveu esse sacrifício. Por que eu estou falando a respeito desse fogo, dessa chama? Porque lá na frente a gente vai entender o propósito dela e até onde ela chegou, até chegar ao povo hebreu, e quando chega no povo hebreu, ela é destinada para apresentar nada mais, nada menos a confirmação da obra de Cristo, ok? Guarda essa informação aí, beleza? Então, Deus promete o cuidado dele com a família de Noé através dessa aliança. E para firmar essa aliança, Noé promove um sacrifício. E depois, toda aliança também tem a sua bênção, e a bênção permanece. Então é o seguinte, lembre-se que a intenção e o propósito aqui é estabelecer a colônia do céu. Agora vem com a família de Noé, como eu acabei de dizer. Porque toda aliança firmada com Deus tem prosperidade, porque toda aliança é próspera. Então Deus os abençoou, Noé e seus filhos, e lhe disse: sejam férteis, multiplicam e encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o domínio. Gênesis capítulo 9, versículo 1 e 2. Vê que é a mesma bênção que Deus deu para Adão e Eva, né? Essa é a bênção permanente do homem. Governou. Deus estabeleceu o homem para governar sobre todas as coisas na terra, para dominar sobre todas as coisas na terra. E isso faz parte da bênção de Deus, gerar essa vida próspera para o homem. Gênesis 9:11 diz o seguinte: sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio, ok? E aí em seguida Deus coloca um sinal, um símbolo desta aliança, o arco da aliança, a qual o pessoal chama de arco-íris por causa da mitologia grega, egípcia, né? Íris é uma deusa egípcia, né? Então botaram o nome dizendo que ali ela era uma mensageira e que ali era a casa dela, por isso que botaram o nome de arco-íris. Mas o nome correto, segundo as escrituras, é Arco da Aliança. Qual aliança? Terceira aliança, firmada agora com Noé, ok? Primeira aliança com Adão no Éden, pós-Éden, segunda aliança com o sacrifício, né, canto o cordeiro, e agora a terceira aliança que vem aqui com Noé. Porém, não estava tudo resolvido, mesmo com só a família de Noé sobre a terra recebendo um renovo, mudou geograficamente muita coisa na terra, por isso que eu digo que a terra que a gente vive hoje não é a mesma terra geográfica de Adão, ok? Então a gente vive hoje na era pós-dilúvio. Só que o detalhe é que o filho caçula de Noé,
Cã se torna amaldiçoado. E aí ele se volta novamente para a idolatria e o estado do pecado volta a imperar, a governar sobre os seres humanos. O filho caçula, ele foi amaldiçoado por sua falta de honra com o pai, né? Noé, ele plantou uma vinha, fez um vinhozinho, tomou um pouquinho mais, se excedeu ao tomar esse vinho, e aí ele vai para sua tenda, fica nu. Cã vê Noé nu, vai fazer chacota com o pai junto com os irmãos repreendem ele, cobre o pai, quando o pai acorda, uma amaldiçoa, né? Mas provavelmente a rebeldia dele não estava só por essa questão, ele não concordava muito com o dilúvio. Eu acredito que ele não concordava, gente, também informação rabínica que eu recebi, tá? Ele não concordava com a questão do dilúvio. Poxa, Deus matou todo mundo, os meus amigos, né? Só eu e minha família. Então ele foi, na realidade, por obediência ao pai, mas tinha um negócio no coração. E provavelmente, Cã, assim como também Caim foi, tinha esse lado rebelde, pendendo na realidade para adorar outros deuses, né? Como Caim queria adorar, ele criou na realidade adoração a outros deuses, criou os deuses para ele. Caim foi o primeiro adorador do sol, né? Quando ele foi para a terra dele, passou a ser adorador do sol e ofereceu o sacrifício da forma que ele queria lá. Então, provavelmente, Cã também tinha essa mesma linha de pensamento. E a sua descendência foi uma descendência idólatra, né? E a idolatria volta para o seio da humanidade através da descendência de Cã, né? Ele teve um filho chamado Cush, e o Cush foi pai de um cara chamado Nirode, né? E Nirode se tornou o poderoso rei de Babel, que depois veio a ser Babilônia, né? Então, Nirode ele é cultuado hoje, informação para você, é comemorado o aniversário de Nirode dia 25 de dezembro, né? Juntou-se na realidade o sincretismo religioso dentro do concílio de Nicéia, junto ali com a conspiração de Constantino, que eu acredito, tá? No módulo 0, no módulo de boas-vindas, eu vou estar inserindo um vídeo lá para você contando um pouco dessa história, para você entender na realidade por que eu tenho essa visão hoje. Mas o detalhe aqui é que Nirode é celebrado o aniversário dele no dia 25 de dezembro no nosso calendário gregoriano, tá? Só para sua informação aí. E Nirode, ele foi tão forte, tão poderoso, e você sabe da história dele, porque ele era o rei e o cara que idealizou o que nós chamamos de Torre de Babel, a construção fracassada, né? Gênesis 11:4 diz: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e seremos espalhados pela face da terra. Ok? Vamos lá. Aí Deus fala, poxa, eles têm uma visão só, têm uma língua só, e tudo aquilo que eles quiserem construir, eles vão construir, eles vão edificar. Gênesis 11:9 diz: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Deus confundiu a língua de todas as pessoas que estavam envolvidas na construção dessa cidade, na construção dessa torre. Eles não conseguiam se entender, um pedia água levava barro, quem pedia barro levava água, e eles foram espalhados pela terra e a construção foi frustrada. Um detalhe interessante que eu gosto de comentar quando eu falo a respeito da Torre de Babel e dessa ideia de Nirode, né, esse descendente de Cã, filho de Noé, é que Deus respeita a linguagem e a visão firmada em conjunto, né? Essa questão da unidade. Ele sabe esse sentido, tipo assim, quando as pessoas têm a mesma visão, quando elas caminham na mesma visão, no mesmo propósito, o que elas quiserem construir, elas vão construir. Foi exatamente por isso que Jesus Cristo chamou os discípulos para caminharem com ele, para eles terem a mesma visão, o mesmo propósito, pudessem continuar seguindo com o Evangelho para chegar a gente até hoje, ok? Então é muito importante caminhar sobre uma aliança que tenha visão, que tenha propósito. Nesse caso aqui de Nirode, né, a visão dele pendia para o mal. E o foco dele era ser famoso, era ser idolatrado. A idolatria estava no coração e na mente deles. Logo então, essa terceira aliança então não funcionaria para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. Ok? Então, a terceira aliança foi firmada com Noé. Logo após o livramento do dilúvio, Noé faz o sacrifício. O filho dele, rebelde, traz a idolatria novamente para o seio da humanidade.
tem um descendente que na realidade gerou muitos males, novamente traz deuses, novamente coloca o homem no centro da atenção de boa parte do povo, para que agora o homem possa ser adorado. Nimrod queria ser adorado como um rei, né, diante dos feitos dele, e logo então essa aliança não funcionou para restaurar o reino de Deus sobre a terra. Próxima aula, quarta aliança. Até lá!